Olá, turma. Hoje vamos estudar sobre os artrópodes, ok? Encontra-se no capítulo 18 do livro de vocês. Referente ainda ao capítulo 17, anelídeos, plateumintos e nematomintos, só vamos fazer atividade semana que vem, tá? Segunda-feira eu vou passar uma atividade referente ao capítulo 17, que é a última atividade do terceiro bimestre, ok? Nós já estamos iniciando o capítulo 18, mas semana que vem nós vamos fazer uma atividade do capítulo 17, que é para fechar, tá, o seu terceiro bimestre em atividade, não em assunto, que o assunto só termina mês que vem. Outro recadinho, ainda está aberto a avaliação lá no CPB Prova para quem ainda não fez. Tem até as 18 horas de hoje, dia 22/9. Quem perdeu, somente a recuperação agora. Beleza, turma? Então vamos lá, iniciar o capítulo 18 e falar sobre os artrópodes. Vamos falar sobre as características e sua fisiologia, ok? Artrópode, turma. Artrópodes são animais que apresentam exoesqueleto, tá? Principalmente exoesqueleto de quitina. Esse exoesqueleto tem função de proteção e impermeabilidade para esses animais. E eles possuem apêndice, né? Pés articulados. É por isso que é artrópodes, né? Artrópode significa pés articulados, apêndice articulados. Por exemplo, me fale aí você, estou ouvindo, logicamente. Quantas patas tem uma formiga? Respondeu? Beleza. Quantas patas tem uma aranha? Já? Pois é. É isso mesmo aí que você respondeu, tá? Então, ó, claro, vou falar daqui a pouco, ok? Quando a gente for estudar sobre os insetos, quando a gente for estudar sobre os aracnídeos. Características gerais, né? Como eu falei para vocês, ó, patas articuladas. Essas patas articuladas servem para uma locomoção eficiente, né? Você já deve ter ido atrás de uma aranha, atrás de uma formiga, atrás de algum inseto, e você viu que as suas patinhas, né, são muito ágeis, tanto para escalar como para fugir, ok? Para subir numa parede. Então, a sua locomoção é de forma eficiente, tá? É muito eficaz. E também, pessoal, serve para a captura de alimento. Por exemplo, a aranha, ela tem suas 4 patas, mas ela tem uma outra característica bem aqui que se chama pé de pau. Muitos falam que é uma pata, não é uma pata, é um apêndice articulado, uma estrutura articulada que serve, né, quando ela estiver no acasalamento lá, né, tocando no outro parceiro, ou, né, para ela capturar, facilitar com que ela consiga, né, fazer sua alimentação. Então, ela tem as 4 patas, né? Ela tem os pés de pau e tem a quelícera, que algumas inoculam o veneno, tá? Então serve também para a captura de alimento e também, pessoal, serve para a sua defesa, né? Se bate lá, tudinho lá. Eu lembro quando eu era mais novo, na idade de vocês, não tinha brinquedo, né? Os brinquedos que tinha também ficavam saturados, não tinha telefone, né, naquela época. Então, eu e meu primo, a gente brincava de guerra de saúva. A gente tirava as antenas delas, a anteninha é o que dá, né, a orientação, né, a coordenação dela, né, também a identificação de uma outra formiga e também a questão hormonal. Quando você tira aquelas anteninhas da saúva, aquela saúva cor de vinho, vermelhinha, a gente tirava, elas ficam desorientadas. A gente colocava elas para brigar, né? A gente fazia briga de saúde. Então, elas usam a pata, elas usam as quelíceras, elas usam a sua mandíbula, tá? Para se defender. Então, as patas articuladas, locomoção eficiente, captura de alimento e também utiliza para sua defesa. Só apagar aqui e ir para o próximo slide. Ainda aqui sobre as características gerais, né? Nos invertebrados aqui, turma, os artrópodes, né? Mas principalmente os insetos, eles vão ser os mais abundantes, tá? Aqui, ó, as características gerais dos artrópodes são os mais abundantes do planeta, principalmente a classe dos insetos, né? E eles podem ser tanto do ambiente aquático, tanto como de ambiente
terrestre, okay? Então você encontra os artrópodes na água e na terra. E eles têm grande variedade de forma, cores, característica, tá? São bem diferentes um do outro, né? E a simetria dele é bilateral. Como assim, professor? Aquela que eu só consigo cortar no meio e dou origem a duas partes, né? Simetria radial é a nossa, que você corta e consegue dividir em partes iguais, tá? Então, os artrópodes são os animais mais abundantes, tá, do nosso planeta, né? Vivem na água, vivem na terra e tem grande variedade de forma e coloração. Exoesqueleto, turma. Qual é a função desse exoesqueleto aqui, ó? O exoesqueleto, ele serve para, né, dar uma impermeabilidade para ele e também resistente, né, para a sua proteção. Então, por exemplo, por que impermeável? Faz com que esse animal não perca água para o ambiente, tá? Resistente, ele é duro, como se fosse aquelas armaduras da época medieval, né? Que eles conseguem até trocar esse exoesqueleto. E ela é formada por quitina e cálcio, por isso que ela é dura e resistente. E esse exoesqueleto, ele serve como revestimento, né, como proteção desse animal e evita a desidratação, porque ele torna hipermeável. Por isso que evita a desidratação. Ó. Você pode verificar aqui, ó, a muda, né, ó, a cigarra, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver e como esses esqueletos, ó, ele é resistente, turma, ele não cresce. Ele é daquele tamanho. Então, este animal, este artrópode, ele precisa crescer. E esse exoesqueleto, como ele não tem a característica de se esticar, de aumentar de tamanho, ela faz a muda, ou chamado de exsilva, né? A exsilva é quando ela faz a troca, tá? Ela sai, ela deixa aquela carapaça, deixa aquele exoesqueleto para trás para formar um novo, tá? Logo no início aqui, ó, quando ela sai, ela está desprotegida ainda, tá? Mas depois essa quitina e esse cálcio, né, calcifica e deixa quitinoso. Aí ela já forma de novo um exoesqueleto. E ela pode mudar novamente, tá? Basta você verificar aqui, ó, no exoesqueleto, quem de vocês come aqui, ó, caranguejo, né? Quem for comer, né, caranguejo, siri, quem come, turma, você vê que tem que ter um martelinho, né, para conseguir quebrá-lo, porque não é fácil você quebrar com a sua mão. Ele é bastante duro, né? A patinha dele você consegue quebrar, né? Mas a parte, né, onde estão os órgãos é bem difícil, tá? Como eu falei para vocês, ó, acontece a muda, que é correspondente à troca de exoesqueleto, permitindo o crescimento do artrópode, tá? Então, turma, essa muda, essa equídese, é uma troca, né, do exoesqueleto. Olha aqui, ó, tamanho corporal, né? E aqui, ó, ele vai crescer, ele precisa crescer e ele sofre a primeira muda, né? Período, né? Aí ele vai ter o período de crescimento pós-muda. Então, ele vai crescer de novo. Aí ele precisa ter a última muda, tá? É como se ele passasse da criança para o adolescente, do adolescente para o adulto, né? Então ele está crescendo, ele está se desenvolvendo e esse exoesqueleto não suporta esse crescimento dele. Então ele precisa mudar, ele precisa crescer para se desenvolver, ok? Então essa muda, essa exsilva, né, ou equídese, ela é para o desenvolvimento deste artrópode. Ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver e aquele corpo não é mais suficiente para ele, né? Ele precisa fazer uma mudança, como todos nós, né? Continuando aqui, ó, possui sistema digestório completo, possui boca e possui ânus, tá? E seu hábito alimentar varia, tem carnívoros e tem herbívoro, ok? Por exemplo, um aracnídeo, ele vai ser carnívoro, uma formiga é herbívoro. E a digestão, ela é extracelular e extracorpórea, tá? Então, dentro dele, ela ocorre fora da célula. Já a extracorpórea, por exemplo, é de uma aranha. A aranha, ó, o que ela vai fazer aqui, turma? Ela vai
passar toda a sua teia e fechar, né? Quando ela fecha, ela vai lá, ó, espirra, né, uma enzima lá dentro que vai fazer o quê? Degradar, deixar em forma de líquido. A aranha, ela não tem mandíbula, ela tem só um bico, como se ela estivesse tomando por canudinho. Aí o que que ela faz? Ó? Ela suga, tá? É por isso que a digestão é extracorpórea, é fora do corpo, para depois ela apenas puxar, tá, aquele líquido que foi degradado através da enzima que ela liberou. Agora, por exemplo, uma formiga que possui mandíbula, ela consegue, né, fazer o processo de alimentação, tá? Mas o processo de digestão é extracelular, não é dentro da célula, é fora da célula. Ainda aqui, ó, sistema circulatório deles é aberto, o sangue é incolor, você já deve ter percebido, ao pisar numa barata, ao pisar numa formiga, ao pisar em determinado inseto, determinado artrópode, você verificou, né, que não possui um sangue, não possui uma coloração vermelha. Sai um líquido branco, sai um líquido incolor às vezes, né? Se você pisar numa baratinha, sai meio que um líquido branco, né? E não transporta gases, tá? Então, o seu sangue é incolor, o seu sistema circulatório é aberto, ele circula por dentro do corpo desse animal, não vai circular em vasos sanguíneos. E o sistema respiratório, se for um animal, né, de ambiente aquático, a sua respiração vai ser branquial, através de branco igual de peixe. Agora, se for de ambiente terrestre, ó, vai ser de forma traqueal, tá, turma? A traqueia, pessoal, são fendas que tem em determinada parte do seu corpo, na parede do seu corpo, né? Você tem a parede do corpo, na parede do corpo você tem traqueia, ó, que são aberturas, né? Que abrem e fecham. Por lá eles fazem a troca gasosa, ó, tá? Então, ó, entra o oxigênio e sai o CO2. Quando você quer matar carapanã, quando você quer matar barata ou determinado inseto, e você espirra, né, o deterfon lá dentro da sua casa, no seu quarto, em determinada região, o que acontece? Aquele produto, ele vai fazer com que a traqueia fique fechada. Se a traqueia fecha, não vai entrar oxigênio. Aí aquele inseto, aquele artrópode, ele morre asfixiado. Você já viu, né? Quando você espirra, a barata fica logo tontinha, né? Ela fica zigue, morre, né? Porque ela não está conseguindo puxar, não está conseguindo fazer a troca gasosa, não está entrando oxigênio. Aquele bom ar, aquele veneno, fechou suas traqueias, impossibilitando a troca gasosa e vai matar aquele animal, né? Esse inseto, esse artrópode, aquele aracnídeo, dependendo, né? Aonde aquele deterfon atingiu. Então, lembre-se, respiração através de brânquias e respiração através de traqueia, tá? Traqueia, ambiente terrestre, no ambiente aquático, você vai ter as brânquias, ok? Tem alguns, pessoal, que possuem até os dois, tá? Por isso que conseguem viver tanto na água como no ambiente terrestre. Sistema excretor, ele vai variar, tá? Turma, em diferentes classes. Alguns vão liberar como forma de cloaca, né? Toda a substância, suas fezes e as suas urinas ao mesmo tempo, outros não, né? Separadamente, tá? A eliminação de suas excretas. E o sistema nervoso ganglionar, né? Eles não possuem, né? O cérebro deles é em forma de gânglios, tá? É como se fossem fiozinhos. E eles possuem olhos, apêndices e antenas, né? Os olhos, em alguns são desenvolvidos, em outros nem tanto, tá? Esses pelos sensitivos, eles conseguem sentir a vibração no ambiente e quando eles sentem essa vibração no ambiente, eles conseguem perceber quando algo está se aproximando. Você já tentou pegar uma mosca, já tentou chegar, né? Então, quando você pega aquele mata-mosca, quando você faz assim, o ambiente já está vibrando, ela sente, ela voa logo. Ou então aquela aranhazinha branquinha lá, que a gente fala aranha de cozinha, né? Que ela não costura, que eu costumo falar, né? Ela não tem teia, né? E ela também não acaba não ferrando, tá? Ela é inofensiva. Se você chegar, ela tá bem aqui, você vem com o dedo por trás dela,
ela já sai logo se movimentando. Por quê? Ela sente através dos pelos sensitivos. E a antena, turma, serve para orientação, né, desses artrópodes. Reprodução, ela varia, tá? Ela pode ser, né? Desculpa. Alguns conseguem se reproduzir, né, de forma aqui, ó, sexuada. Eles são dioicos. O que quer dizer dioico? Sexos separados. A fecundação ocorre, né, interna dentro da fêmea, mas o desenvolvimento, turma, ele pode ser interno ou ele pode ser externo, tá? Varia lá do grupo, varia da classe dos artrópodes, tá? O desenvolvimento, ele pode ser, tá, externo ou interno. E ele pode ser direto ou indireto, né? Quando ele passa por metamorfose ou incompleta e completa, tá, turma? Por exemplo, a metamorfose de uma borboleta, ela é incompleta ou completa? Ela vai ser completa, né? Porque coloca o ovo, do ovo dá origem a uma larva, essa larva cresce, né? Se alimenta bastante, passa por forma de pulpa, né? Aquele casulo, depois dá origem a uma borboleta. Por exemplo, já uma formiguinha, uma aranha, ou, por exemplo, para vocês, melhor ainda, uma baratinha, ela tem a grande, né? O adulto que coloca o ovo, esse ovo eclode, já dá origem a um filhotinho bem pequenininho, que a gente chama de ninfa 1. A ninfa 1 dá origem à ninfa 2, que dá origem ao adulto. Em 2018, caiu uma questão relacionada a esse assunto. Ele queria saber sobre o desenvolvimento, né? Direto. Ele queria saber, por exemplo, quando você tem um determinado artrópode e o seu desenvolvimento, né, não passa pela fase larval, passa pela fase de ovo, ninfa 1, ninfa 2 e adulta, assim que a prova colocou. Aí ele queria saber, né, a resposta era, na verdade, que haveria competição entre eles. Por quê? O que, pessoal, a ninfa 1, que seria a criancinha, a ninfa 2, o adolescente, e o adulto, eles se alimentam da mesma coisa. Então, haveria competição por alimento. Aquele que passa por metamorfose, né, completa, lá tem larva, tem a pupa, tem o adulto, eles se alimentam de coisas diferentes, tá? Fecundação interna é encontro do gameta masculino e o feminino dentro do corpo, né, da fêmea. E a metamorfose são modificações que ocorrem durante a transformação do jovem em adulto, tá? Então, isso é uma metamorfose, tá? Passar para o próximo. Opa. Aqui, ó, você tem, né, pessoal, o desenvolvimento direto e o desenvolvimento, né, indireto. O que que ocorre aqui, turma? Na metamorfose incompleta, ó, é aquela em que o organismo passa pela fase de ninfa antes de se tornar um adulto, tá? Então, aqui, por exemplo, seria o desenvolvimento, turma, tá? O desenvolvimento direto, ó. O desenvolvimento direto é quando você não passa, né, por fase de larva, tá? Então, aqui, ó, você tem o desenvolvimento direto, tá? E completo, tá? Desenvolvimento direto e completo. Você tem o que seria a ninfa 1, né? A ninfa 2, até tornar-se um adulto. E o que eu falei aqui, ó? O que esse aqui come, este também come, esse também e este. Então, esses quatro aqui, os seus estágios de vida, se estiver no ambiente, esses quatro vivendo juntos, ambos se alimentam da mesma coisa. E há competição por alimento, tá? Então, a metamorfose incompleta é aquela em que o organismo passa pela fase de ninfa antes de se tornar adulto, tá? Isso aqui é o desenvolvimento direto. Só apagar e ir para o próximo slide. E, pessoal, a metamorfose, né? A completa, que vai ser aqui, ó, o desenvolvimento, ó, indireto, ó. Esse aqui, pessoal, quando ela passa direto, não tem larva, é desenvolvimento, tá? Indireto.
quando ela passa pela fase de larva e pupa, é o desenvolvimento indireto com metamorfose completa. Ok? Ó. Então, você tem o ovo, do ovo tem uma larva, a larva, né? Ela vai se alimentar bastante, ela vai passar, né, pela fase do casulo, pela fase de pupa, até se tornar um ser adulto. Lembra-se, metamorfose completa e desenvolvimento indireto, lembre-se da borboleta. Do desenvolvimento direto e metamorfose incompleta, lembre-se de uma barata. Lembre-se aqui, ó, do gafanhoto. E aqui, turma, não há competição por alimento, porque o que a larva come, o adulto não come. Beleza? Então, a aula de hoje ela fica até aqui. Na segunda-feira, a gente continua e eu terei aula no Zoom com vocês na segunda-feira. Beleza? Tchau, turma. Até a nossa próxima aula.